Começando a farmacocinética, então. A farmacologia básica tem duas grandes áreas de estudo. Basicamente é a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacokinética é basicamente o que o corpo faz com a droga. Quando tu ingere, o que o corpo vai fazer com essa droga que tu acabou de ingerir. E a farmacodinâmica basicamente trata do que a droga faz com o teu corpo. Como que ela interage com o receptor e como que ela age. Hoje a gente vai ver como que funciona a farmacocinética. Basicamente, a gente pode dividir em algumas etapas. Vamos supor que você toma uma droga qualquer. Quando você toma a droga, ela vai, claro, para a circulação. E da circulação, ela vai acabar sendo distribuída para os tecidos. A ação dessa droga aqui no tecido, no cérebro, no sistema nervoso central, por exemplo, isso é a área de estudo da farmacodinâmica. Então, essa droga está na circulação e uma hora ela vai ter que ser excretada, eliminada do nosso corpo. Só que antes disso acontecer, muitas vezes a droga passa por um caminho intermediário, que na maior parte das vezes é o fígado, que vai ser onde vai ocorrer o metabolismo da droga, para ocorrer tanto a inativação, você tem que inativar essa droga e tornar ela mais solúvel para ser excretada no rim. É claro que as drogas também são excretadas em outros lugares, por exemplo, na bile, mas a maior parte das vezes a excreção renal é o que codifica a principal forma de excreção das drogas. Então a gente vai dividir a farmacocinética basicamente em absorção, que é passar essa droga de um sistema para o outro, absorver do sistema trato gastrointestinal para a circulação, a distribuição dessa droga no corpo, o metabolismo dela, que na maior parte das vezes vai ser hepático, e a excreção, que também na maior parte das vezes vai ser renal. E esse vai ser o estudo da farmacodinâmica. O princípio básico para entender a farmacodinâmica e entender como tudo funciona é o mecanismo de ionização. Sabendo esses conceitos básicos, dá para entender praticamente quase todas as partes mais importantes da farmacodinâmica. Todas as drogas são basicamente divididas em ácidos fracos e bases fracas. Vamos imaginar um ácido fraco, por exemplo, a aspirina, que ela vai ter uma conformação, é claro, com a sua estrutura básica e um íon hidrogênio caracterizando o ácido fraco. Se eu colocar essa aspirina, esse ácido fraco, num ambiente alcalino, o que vai acontecer? Esse hidrogênio vai ser doado para o ambiente e eu vou acabar tendo o radical que perdeu um íon hidrogênio, portanto uma droga ionizada. E o mesmo funciona para as bases fracas. Quando eu coloco uma base fraca num ambiente ácido, que há muitos hidrogênios, alguns desses hidrogênios vão acabar sendo doados para essa base e o meu radical amônia vai acabar ficando amônio, ou seja, um radical ionizado. E basicamente entender o que é um radical ionizado, uma droga ionizada e uma não ionizada determina todos os processos da farmacodinâmica. Vamos lembrar que a membrana celular, tanto do trato gastrointestinal, então, que vai ser importante para a absorção, e do rim, que vai ser importante para a excreção, a membrana é lipossolúvel. Então, quando tu tem uma droga ionizada, ela não vai atravessar o teu sistema trato gastrointestinal para ser absorvido e nem o rim para ser reabsorvido. O que eu quero dizer basicamente com isso? Que uma droga não ionizada, então, quando ela, no caso de um ácido fraco, quando ele não perdeu o seu hidrogênio, no caso de uma base fraca, quando não recebeu o hidrogênio, uma droga então não ionizada, que a gente vai chamar aqui de apolar, é uma droga lipossolúvel. E o que eu quero dizer com isso? Que ela vai atravessar a membrana. E esse é o princípio essencial para entender a farmacocinética. Eu vou me basear sempre nisso. E uma droga que é ionizada, então, que no caso do ácido perdeu o hidrogênio, no caso da base recebeu o hidrogênio, uma droga ionizada, então, vai ser uma droga muito polar e, portanto, hidrossolúvel. O que eu quero dizer com isso? Uma droga que não atravessa a membrana. É isso que vai guiar o nosso estudo a partir de agora. Então, vamos falar aqui de 3 princípios em um slide só. O princípio, então, da absorção, o princípio da distribuição e da excreção. E vocês podem ver que eu estou dividindo, então, entre ter uma droga lipossolúvel e ter uma droga hidrossolúvel. O que acontece quando eu tomo uma droga lipossolúvel, quando essa droga chega no meu intestino? O que vai acontecer com ela? É claro, ela vai sofrer o processo de absorção para a corrente sanguínea. E a quantidade de droga que for absorvida a gente chama de biodisponibilidade. E a gente viu que uma droga lipossolúvel é uma droga que atravessa bem membrana. Então uma droga lipossolúvel vai ter uma alta biodisponibilidade. O que eu quero dizer com isso? Que boa parte dessa droga vai ser absorvida quando eu tomar ela. Ou ao contrário, uma droga hidrossolúvel, quando ela for ingerida, como ela é hidrossolúvel, ela é, portanto, muito polar, ela não atravessa a membrana, como que ela vai atravessar a membrana do trato gastrointestinal? Muito mal. Então, uma droga hipersolúvel, por consequência, tem uma baixa biodisponibilidade. E como que a gente administra, então, drogas hidrossolúveis? Pelo método
intravenoso, EV, IV, em que eu não preciso ocorrer a absorção, eu coloco direto essa droga na corrente sanguínea. Então, o que é basicamente a biodisponibilidade? A biodisponibilidade é a quantidade da droga que vai ser absorvida no trato gastrointestinal quando eu comparar a quantidade da droga absorvida pelo método intravenoso. Então isso vai me dar a biodisponibilidade. Por exemplo, se eu injeto uma droga e a sua concentração dela vai ser 10 miligramas por decilitro pela via IV, e se quando eu ingiro essa droga a sua concentração vai ser 8, qual é a biodisponibilidade da droga? 80%. Basicamente 80, 90, essa é o que beira as drogas lipossolúveis. Já as hidrossolúveis têm uma biodisponibilidade muito baixa, portanto eu tenho que administrar elas por método intravenoso. Agora é a hora de fazer um pequeno parênteses aqui. A biodisponibilidade de uma droga, ela não depende apenas da sua absorção. Quando eu digo que as drogas lipofílicas têm alta biodisponibilidade, na realidade eu quero dizer que elas têm uma absorção intestinal, no sistema gastrointestinal, muito alta, porque como elas são lipofílicas, elas conseguem atravessar a barreira do sistema gastrointestinal e entrar na corrente sanguínea, o que é exatamente o contrário para as drogas hidrofílicas, porque elas não conseguem atravessar essa barreira e, portanto, elas não são bem absorvidas pela via oral, e elas têm que ser dadas pela via intravenosa. Porém, a biodisponibilidade de uma droga também depende do mecanismo de primeira passagem, porque quando a droga é absorvida, então, no sistema gastrointestinal, quando a droga entra na corrente sanguínea do sistema gastrointestinal, então, imaginando que essa é a droga, a veia mesentérica vai acabar desembocando na veia porta, e da veia porta, então, a droga vai passar pelo fígado e pelos hepatócitos. Só que quando essa droga passa pelo fígado, muita parte dela, dependendo isso entre droga e droga, pode ser inativada. Então, quando a droga passa pelo fígado, ela é inativada. E, por consequência, uma pequena parte da droga, quando ela é muito inativada, vai chegar à circulação. Por exemplo, as estatinas são drogas lipofílicas que têm alta absorção no trato gastrointestinal. Porém, elas também têm um alto degradação no mecanismo de primeira passagem. Então, apesar de eu absorver 90% da simvastatina, quando ela passa no mecanismo de primeira passagem, vai sobrar apenas 5 a 10% dessa droga ativa. Então a simvastatina, apesar de ser uma droga lipofílica, com alta absorção, ela é uma droga que tem pouca biodisponibilidade. Porém, isso varia de droga em droga. A cloroquina, um antimalárico que é usado também na reumatologia, ela possui alta absorção, ela é uma droga muito lipofílica, com um volume de distribuição muito grande, e o mecanismo de primeira passagem dela é baixo. Então, quando a cloroquina é absorvida e passa pelo fígado, vai sobrar uns 90% da droga. Então, isso vai depender de droga e droga. Mas as drogas lipofílicas, então, elas sempre têm uma alta absorção no trato gastrointestinal, enquanto as drogas hidrofílicas vão ter uma baixa absorção e, por isso, sempre uma baixa biodisponibilidade. E elas têm que ser dadas quase sempre por via intravenosa. Agora, em relação à distribuição, imagine uma droga lipossolúvel, uma gordura, quando ela vai cair na corrente sanguínea, será que uma gordura se mistura bem com as substâncias hidrossolúveis, com o sangue? Vamos imaginar assim, água no sangue? Será que essa droga lipossolúvel vai conseguir ser transportada na corrente sanguínea? Sozinha não. E isso é chave. As drogas lipossolúveis, na maior parte das vezes, vão ter alta ligação com proteínas plasmáticas. Qual que é a principal proteína plasmática para isso? A albumina. Isso é uma coisa muito típica, que drogas lipossolúveis, então, precisam se ligar à albumina para serem transportadas, para serem distribuídas no nosso corpo. E também a gente conversa que as drogas lipossolúveis, elas se distribuem muito bem pelo corpo. Por quê? Porque elas atravessam qualquer membrana que elas quiserem. Então a gente diz que as drogas lipossolúveis têm alto volume de distribuição. Isso aqui é um conceito hipotético para tentar imaginar o quanto que essa droga se distribui no corpo. Por exemplo, se eu tenho um volume de distribuição de uma droga de 100 litros, 1000 litros é alto volume de distribuição. Isso é típico de uma droga lipossolúvel. Ela vai se distribuir para qualquer lugar do corpo. Em contrário, uma droga hidrossolúvel geralmente tem um volume de distribuição menor que 10 litros. Ela fica basicamente retida na corrente sanguínea. E a grande diferença é que essas drogas hidrossolúveis não precisam, na maior parte das vezes, de proteínas plasmáticas, porque elas se dissolvem no sangue. Elas não precisam se ligar numa proteína que fica no sangue para serem transportadas.
a oposição das drogas lipossolúveis, que na maior parte das vezes vão precisar dessa ligação a proteínas plasmáticas. Outro conceito importante é que drogas lipossolúveis conseguem atravessar a barreira hematocefálica muito bem. Então, praticamente, as drogas usadas na neurologia, psiquiatria, são drogas com alto volume de distribuição, drogas lipossolúveis, que conseguem, então, atravessar a barreira hematoencefálica, ao contrário das drogas hidrossolúveis, que na maior parte das vezes não conseguem atravessar essa barreira. E por final, então, imagine um néfron aqui. Como que funciona a excreção renal das drogas? Quando a droga chega, então, aqui no néfron, independentemente dela ser lipossolúvel com L ou hidrossolúvel, ela consegue ser filtrada do sangue para o néfron. Qual que é a diferença entre uma droga lipossolúvel e de uma droga hidrossolúvel na excreção renal? Uma droga lipossolúvel, como ela consegue atravessar a membrana, provavelmente ela vai sofrer reabsorção já no túbulo contorcido proximal. Por quê? Porque ela é lipossolúvel, então ela consegue atravessar essa membrana. Então, quando eu tenho uma droga lipossolúvel circulando no sangue, ela é filtrada e ela é, em grande parte, reabsorvida. Por isso que quando eu tenho uma droga lipossolúvel, o metabolismo hepático é essencial para transformar essa droga lipossolúvel em hidrossolúvel. Então, o fígado, seu metabolismo, vai fazer esse papel. Porque como que uma droga hidrossolúvel vai se comportar? Uma droga hidrossolúvel, quando ela chega no néfron, como ela é muito polar, ela é muito hidrossolúvel, ela não consegue atravessar a membrana plasmática das células dos túbulos contorcido proximal e dos túbulos renais. Ela vai seguir, então, para ser excretada na urina. Então, basicamente, resumindo, qual que é a diferença? Uma droga lipossolúvel, ela filtra, mas reabsorve. Já uma droga hidrossolúvel, ela filtra e elimina. Não precisa nem do metabolismo hepático para ela ser eliminada. Ela é eliminada normalmente. Mas é claro que elas também vão passar pelo metabolismo hepático para serem desativadas, né? Inativadas. Há basicamente dois métodos que as drogas são eliminadas no nosso corpo. E quando eu falo eliminado, eu estou falando da contribuição do metabolismo hepático para desativar essa droga e transformá-la em hidrossolúvel, mais o mecanismo de excreção renal e, claro, também biliar para as drogas que têm esse tipo de excreção. A maior parte das drogas possuem a cinética que a gente chama de primeira ordem. O que é essa cinética de primeira ordem? A eliminação ela é dependente da concentração plasmática da droga. Então, a eliminação dessa droga vai ser proporcional à concentração plasmática dessa droga. Por exemplo, se eu tenho uma droga, se eu acabei de tomar uma droga e eu tenho 10 mg por decilitro de concentração no meu tempo 0, no meu tempo 1, essa droga já vai ter 5 mg por decilitro. E no tempo 2 vai ter 2,5 mg por decilitro. E no tempo 3, e assim vai. O que está acontecendo aqui? A droga sempre está eliminando a sua metade proporcional à concentração plasmática. Quando eu tinha 10 mg por decilitro de droga no meu organismo, eu eliminei, num intervalo de tempo, 5 mg. Agora que eu tenho 5 mg, eu eliminei 2,5 mg. Agora que eu tenho 2,5 mg, eu vou eliminar 1,25. Então, a eliminação dessa droga está sendo proporcional à sua concentração plasmática. E a isso a gente dá o nome de meia-vida, que aqui a gente representa como um T de meio. O que é a meia-vida? É basicamente a quantidade... A meia-vida é a quantidade de tempo necessária para eu eliminar 50% ou meio A meia-vida é, basicamente, a quantidade de tempo necessária para eu eliminar 50% da concentração plasmática atual da droga. Então aqui, por exemplo, eu tenho 10 mg, caiu para 5 mg, no intervalo de tempo, que vamos dizer assim, foi 2 horas. E daqui 2 horas, nas próximas 2 horas, então em 4 horas, esses 5 mg se transformaram em 2,5 mg. Eu eliminei metade da droga. Então a cada 2 horas, esse é a minha meia-vida, eu estou eliminando metade, ou 50%, meia-vida, da droga. E como que funciona a cinética zero? A cinética zero é exclusiva de algumas drogas que têm seu metabolismo saturado a partir de certa concentração. O que acontece quando tu tem o metabolismo da droga saturado? Não importa qual a concentração da droga, que a eliminação dela vai ser
constante. Essa é a palavra-chave para a cinética zero, constante. A eliminação dela é constante. Ela não depende da concentração plasmática da droga. Então, portanto, ela não tem meia-vida. Por exemplo, se eu tenho uma droga então com concentração igual à inicial ali do lado, 10 mg por litro, em 2 horas, essa droga eliminou, por exemplo, 2,5 mg. E mais 2 horas, a droga vai eliminar mais 2,5 mg. E daqui mais 2 horas, a droga vai eliminar 2,5 mg. O que está acontecendo aqui? A cada 2 horas, eu estou eliminando 2,5 mg por decilitro de droga. Ou seja, isso não está mais sendo proporcional à concentração da droga no plasma. Ela está sendo apenas constante, sempre a 2,5 mg por litro. É isso que distingue, por exemplo, da meia-vida, que eu elimino metade da concentração da droga num tempo X determinado, que no nosso caso aqui foi 2 horas. E quais que são as drogas que seguem a cinética zero? É basicamente as FIAs. As FIAs. A fenitoína, o etanol, então o nosso querido álcool, e a aspirina. E lembrando que eu preciso de altas concentrações dessas drogas para seguir a cinética zero, porque eu preciso saturar o metabolismo dessas drogas. E basicamente é esse o princípio. Agora, o último princípio que eu queria ressaltar é a diferença na eliminação de um ácido fraco e de uma base fraca. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um ácido fraco que é a aspirina, e eu tomei muita aspirina, eu me intoxiquei com aspirina, e o paciente chega intoxicado no pronto-socorro com aspirina. Como que eu posso acelerar o processo de excreção desse ácido fraco? Bom, eu posso transformar essa aspirina em uma droga na sua forma hidrossolúvel. Porque, por exemplo, quando eu tenho aspirina aqui na forma lipossolúvel, ela é, então, o que eu quero dizer com lipossolúvel é não ionizada, ela consegue ser reabsorvida por corrente sanguínea, porque ela atravessa as membranas. Agora, se eu tivesse uma forma ionizada da aspirina sendo excretada, ela não ia conseguir mais atravessar a membrana. Então, o que eu preciso fazer com essa urina? Eu preciso botar base nessa urina, eu preciso elevar o pH dessa urina, porque quando eu elevo o pH, eu vou acabar doando esse hidrogênio e eu vou ter a aspirina nessa forma ionizada, que vai ser muito mais excretada comparado com essa forma não ionizada. Então, quando eu tenho um paciente com intoxicação por aspirina, além da hidratação profunda, eu posso dar bicarbonato de sódio para alcalinizar a urina e eliminar mais droga, partindo do princípio que a droga ionizada não é absorvida no túbulo renal. Já com uma base fraca, vamos supor uma anfetamina, o que eu poderia fazer? Eu poderia abaixar o pH da urina, poderia dar um ácido para abaixar o pH, então doar o hidrogênio para o radical da base fraca e criar uma droga ionizada. Porque se eu crio uma droga ionizada, ela é menos absorvida e, portanto, vai ser muito mais fácil eliminar ela. Agora, alguns exemplos práticos para a gente testar alguns conceitos da farmacodinâmica. Vamos supor que nós temos um paciente com encefalopatia hepática, um paciente cirrótico com encefalopatia hepática. O que a gente usa na maioria das vezes? Lactulose. Então, a lactulose é uma droga muito usada em pacientes cirróticos. Por quê? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. A lactulose é uma droga muito polar. E ela possui uma biodisponibilidade muito baixa. É claro, ela é uma droga hidrossolúvel, ela é muito polar, então ela não é bem absorvida e tem uma biodisponibilidade baixa. Se ela tem uma biodisponibilidade baixa, ela não é bem absorvida no trato gastrointestinal. Então, qual que é a patologia, basicamente, da encefalopatia hepática? Eu tenho muita bactéria. Tem as bactérias normais do intestino, vamos imaginar que isso aqui é o intestino, que produzem normalmente amônia, e essa amônia deveria ser degradada no fígado e estaria tudo bem. É assim que acontece com cada um de nós. Mas como o paciente cirrótico tem uma função hepática muito prejudicada, acaba elevando muito essa amônia sanguínea e ela acaba indo para o cérebro e causando encefalopatia hepática, com diminuição do nível de consciência, confusão. Então qual que é o problema inicial? Tem muita amônia no organismo. O que eu posso fazer?
Esse é o princípio da lactulose. A lactulose é uma substância muito polar. Ela é muito polar, ela vem muito carregada de íons hidrogênios. Como ela não é muito bem absorvida, ela vai acabar no intestino e toda essa amônia produzida no intestino pelas bactérias da flora intestinal vão acabar recebendo prótons, os íons hidrogênios da lactulose. E quando eles recebem o hidrogênio, a amônia vira amônio, que é uma substância ionizada. E qual que é o princípio? Substância ionizada não é bem absorvida. Então, basicamente, estou criando uma substância ionizada que não vai ser mais absorvida e eu vou conseguir diminuir a concentração de amônia sanguínea. E assim o paciente vai ter menos amônia e provavelmente vai ter menos chance de ter encefalopatia hepática. Então, esse é o princípio da lactulose. E agora, o segundo casinho. Um menino de 7 anos vem no pronto-socorro com diminuição do nível de consciência, taquipneia, então está respirando muito frequente, e a mãe relata que se queixou de zumbido no ouvido. Isso é um clássico assim, de questões de residência e concursos por intoxicação dessa droga. A mãe relata ser cardiopata e fazer profilaxia secundária com aspirina. Então fechou. A criança estava em casa, ela viu as aspirina, tomou muita aspirina, ficou intoxicado com aspirina. A aspirina, então, causou taquipneia, o zumbido no ouvido e a diminuição do nível de consciência dessa criança. Então a pergunta é, além da hidratação profunda, o que eu posso fazer para auxiliar no tratamento do paciente? O paciente que tomou aspirina, então, ele se intoxicou por um ácido fraco. O que eu posso fazer para aumentar a eliminação do ácido fraco? Dar bicarbonato de sódio. Então, o que vai acontecer? Eu vou transformar a aspirina na sua forma ionizada, AS ionizada, que não é tão absorvida no túbulo renal e, portanto, ela não é tão reabsorvida e ela é mais eliminada, ajudando então para tratar essa intoxicação. Agora, a última questãozinha, uma droga X possui a seguinte taxa de eliminação a cada 2 horas. Então, 2 horas aqui, 2 horas aqui, 2 horas aqui. Qual é o seu tipo de cinética, então? A questão é, eu não sei nem que droga é, mas sabendo que eu tenho 80 mg, desculpa, que seria por decilitro, de concentração plasmática, depois 40, depois 20, depois 10, o que está acontecendo? Pô, aqui eu estou eliminando 40, aqui eu estou eliminando 20, aqui eu estou eliminando 10. A eliminação é constante? Não, 40 não é igual a 20, não é igual a 10. Então só pode ser o quê? Uma cinética de primeira ordem. A eliminação é proporcional à concentração plasmática. Aqui, 80 para 40, eu tenho uma meia-vida, 40 para 20 eu tenho a segunda meia-vida, e de 20 para 10 eu tenho a terceira meia-vida. Então, eu tive essa droga, passou por 3 meia-vidas em 6 horas. Qual que é então, portanto, tem uma eliminação de primeira ordem. Qual que é o tempo de meia-vida dela? 2 horas. Porque em 2 horas eu elimino 50% da droga. E é isso aí.